versículo 11. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Hoje eu vou falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Outras versões diz piedosamente. Verso 3: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Verso 15 a gente encerra. Fala disto, fala disto, fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, Paulo, apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas pastorais a Tito, a Timóteo, a Filemon. E essa carta foi escrita a Tito no capítulo 2. E como eu falei, eu quero falar sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, a graça é para todos. A graça de Deus é para todo homem. E o que é a graça? A graça é um favor. Nós não merecemos. Às vezes a gente está evangelizando e as pessoas dizem: eu aceitei Jesus desde quando nasci. Não, não é assim. A pessoa precisa ser alcançada pela graça de Deus. Porque não é pelo mérito próprio do homem. Porque se a gente for falar de nós vamos dizer que nós somos pecadores, errantes, falhos, tendenciosos ao pecado. Desde a queda de Adão e Eva no Éden, a humanidade é subjugada pelo pecado. Só que em Tito capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia, Jesus. Ou seja, a graça de Deus veio para salvar o Nivaldo, que pregou aqui, o Joel, que dirigiu o culto, o Raí, que deu uma palavra, a Esté, que louvou, quem mais que louvou aqui? A irmã Lidinalva, a irmã Célia, ou seja, todos nós que estamos aqui. A graça de Deus veio para você também, meu amigo, que está nos ouvindo essa noite. Só que a pessoa que está ouvindo a palavra, ela precisa responder à graça de Deus. E como é que eu respondo à graça de Deus? Ao ouvir a palavra de Deus, eu creio no Senhor Jesus Cristo, me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida a Cristo, confio nele, e o mais ele fará na minha vida. A necessidade do homem responder, dar uma resposta para a graça de Deus. A graça de Deus é o favor, como eu falei. A graça de Deus é Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos atrás veio a essa baixa terra, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Deixa eu te explicar como a graça é para todos. A chuva vem só para o bom ou para o mal? A chuva. Todo mundo. O sol de Teresina, agora está começando o calor. Vem para quem? Para todos. Sem chuva e sem sol não há sobrevivência na terra. Tem que ter os dois, tanto a chuva como o sol. Como também o oxigênio. É só para os bons? É só para os crentes? Não. É para todos. O que é isso? É o amor. É a graça de Deus.
E a maior expressão do amor de Deus, da graça de Deus, o Raiz citou aqui. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo, tá vendo aí? Todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa graça é manifestada a todos. E todos precisam crer no Evangelho. Por isso nós saímos nessa quinta-feira às ruas aqui do Parque Mão Santa para anunciar esta graça, para anunciar este amor, que Jesus veio lhe salvar, veio transformar a sua vida. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, até, podemos dizer assim, não é a pessoa em si, mas o próprio Deus é aquele que mais deseja, é aquele que mais anela que o homem seja salvo, que seja alcançado por essa graça de Deus. Todas as pessoas do mundo são alvos da graça de Deus. Deus manifestou sua graça de Gênesis a Apocalipse. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós já vemos ali a promessa de Deus para a humanidade. Em Abraão, o que é que Deus chama? Sai, Abraão, da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, porém se tu uma bênção. Ele já chamou Abraão, chamou Jacó, chamou Isaac, pegou Moisés ali naquele deserto, naquela sarça que não se consumia, levantou Moisés e fez ele o libertador do povo de Israel do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. O que é isso? É a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, vemos a manifestação da graça de Deus. Aqui o Nivaldo pregou, falando acerca daquele homem. Há 38 anos esperava um milagre, esperava uma bênção, e a graça de Deus o alcançou. Foi Jesus Cristo, o cego de Jericó, que veio clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou, perguntou o que é que ele queria, e Jesus estendeu as mãos e o curou. É a graça de Deus sendo manifestada no Novo Testamento. Em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, do Antigo ao Novo Testamento, nós vemos a manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus ao povo de Nínive. A Bíblia conta a história que Deus falou ao profeta Jonas: vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Ela será subvertida, será destruída. A Bíblia diz que na primeira vez o profeta desobedeceu a voz de Deus. Quando o profeta desobedece a voz de Deus, ele vai em direção de fugir da presença de Deus. Mas no Salmo 139 diz: para onde irei eu? Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Ninguém. Deus lá, ele entrou no barco, do barco veio uma grande tempestade, foi ao fundo do mar, foi engolido pelo grande peixe. Diante do grande peixe, Jonas clama a Deus. Um profeta clamou ao Senhor. E a Bíblia diz em Jonas capítulo 2 que o peixe vomitou Jonas em terra. Ele passou 3 dias no ventre do grande peixe, mas não morreu. O que é isso? A graça. E depois Deus liberta ele. E agora vem, segunda vez, a mensagem ao profeta Jonas. E agora o profeta já entendia, foi obediente à palavra. E diz o texto: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o que diz o versículo 5 de Jonas capítulo 3. Livro de Jonas capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus. Glória a Jesus. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram o jejum.
e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Todos se renderam a Deus e a sua palavra e a mensagem do profeta. Do maior ao menor. Quando a Bíblia fala do maior ao menor, até o rei de Nínive, os ninivitas, até o rei, que Nínive era considerado uma cidade má, um povo mau, um povo que era praticante da iniquidade. Mas a Bíblia diz que eles ouviram a palavra e creram em Deus. E o que é que diz o texto? Eles foram alcançados pela graça, foram se arrepender dos seus pecados, e Deus, que tinha dito que ia matar o povo, não matou mais. Deus foi o escape e foi contado como os salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em toda a Bíblia Sagrada a manifestação da graça de Deus. E em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é que você deve fazer, meu amigo, ao ouvir o evangelho da graça, ao ouvir a palavra de Jesus? Acreditar. Acreditar na palavra, acreditar em Deus, acreditar na palavra do Senhor nosso Deus. E aí você vai ser alvejado pela graça e vai receber ela na sua vida, entregar a sua vida a Cristo e receber a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, em primeiro lugar, a graça de Deus é para todos. Independente de classe social, se é rico, se é pobre, se é pequeno, se é grande, se é branco, se é preto, não importa. Não importa isso. Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Ele salva todos aqueles que vêm a Ele arrependido e entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Glória. Portanto, a graça é para todos. Em segundo lugar, eu coloquei aqui: a graça nos capacita para a santificação. Olha o que diz o verso 2: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça do Senhor nos capacita para a santificação. É por meio dela que recebemos a capacitação para uma vida santa. Ou seja, ela não é de forma alguma espécie de autorização para continuarmos pecando deliberadamente. A graça é oferecida a todos, mas ela também nos capacita para a santificação. Não é da forma do homem, do caminhar do homem, do viver do homem, que ele vai morar no céu. Não é da sua maneira, meu amigo, que você vai encontrar salvação, não. Não é da nossa maneira. É da maneira de Cristo Jesus. Aleluia, glória. É da forma que Ele nos chama. Glória a Deus. Renunciando às concupiscências mundanas. Para nós morarmos no céu, não vamos entrar de qualquer forma e nem de qualquer maneira. É preciso renunciar ao pecado. É preciso aceitar a graça de Deus. É preciso entregar a sua vida a Cristo e dizer: Jesus, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero viver mais dessa maneira, eu quero te servir. Eu quero dizer, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Glória e a a Deus. vida que eu agora vivo é na fé no Filho de Deus, que minha mãe entregou a sua vida por mim. Oh, glória a Deus. A graça é para todos e ela nos capacita à santificação. Romanos capítulo 6, versículo 15 e 23 diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí Paulo responde: de modo nenhum. Foi citado nessa noite, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, Aleluia. o nosso Senhor. Glória a Deus. Aquele Aleluia. que não anda em santificação, ele está andando no caminho da morte, ele está andando no caminho do pecado, ele está andando no caminho a passos largos, a perdição eterna.
E o salário, que o texto é bem claro em dizer, o saldo do pecado é a morte. Mas, aleluia, Glória a louvado Deus. seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós apresentamos o dom de Deus gratuitamente, que é a vida eterna. Aleluia, em Cristo Jesus, Glória o a nosso Deus. Senhor. Sem santificação não dá para chegar a Deus. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Paz aqui é koinonia, é comunhão, é andar junto, é estar enraizado e alicerçado no amor de Cristo. Aí depois ele diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não se engane, da forma do homem não dá para se chegar a Deus. Mas nessa noite eu te apresento Jesus, aquele que transforma, aquele que mudou a minha vida, a minha história, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, a partir do momento que você recebe o Consolador, o Espírito Santo. Você é transformado por Ele em uma vida santa, em uma vida limpa, em uma vida pura, para adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 15 de Hebreus 12 diz, tendo cuidado, que de ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela se contamine a muitos. Ou seja, o homem em si, ele está cheio de amargura, porque o pecado traz isso. Ele distancia o homem de Deus. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Ele transforma a nossa dor em paz. Ele transforma a nossa dor em felicidade na presença do Senhor nosso Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia. E qual é a mensagem da igreja? Santifique-te corpo, alma e espírito. Uma vida plena na presença do Senhor nosso Deus. Porque se não for assim, se Ele vir, nós não vamos subir. Mas se Ele nos encontrar santificado, corpo, alma e espírito, nós encontraremos com Ele no céu de glória. Para isso, é necessário você vir a Cristo, entregar a sua vida a Cristo, receber essa graça no seu coração e na sua vida. E o verso 24 de 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz, fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. Essa santificação não é feita pelo mérito humano, mas pela ação divina de Deus através do Espírito Santo. Aquele que prometeu, aquele que chama, ele faz. Porque Deus não é filho do homem para que minta. Ele não mente. O que ele falou, ele faz. Glória a Deus. Ele lhe chama nessa noite, meu amigo, a ter um relacionamento profundo com Ele. Receber a sua graça, que é para todos. Receber uma vida santificada. Receber uma vida nova em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em terceiro lugar, a graça de Deus nos leva a proclamar a restauração. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a graça é para todos. Em segundo, ela nos capacita para a santificação. E em terceiro, a graça nos leva a proclamar a restauração. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos,
a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele proclama e ele nos convida a proclamar esta restauração em Cristo Jesus. O homem sem Deus, ele está caído e ele precisa retornar aos caminhos do Senhor. Ele precisa retornar a Cristo Jesus. Deus seja louvado. Aqui em Tito diz, Tito capítulo 2, versículo 15. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreza. Paulo diz, olha Tito, não se canse de falar. Não se canse de pregar essa restauração. Não se canse de falar desta graça. Fale à igreja, fale às pessoas amigas. Fala onde você estiver. Seja um porta-voz, um proclamador da restauração. Nós não estamos para condenar ninguém e nem levar ninguém ao inferno. Nós estamos para ensinar, pregar, proclamar que Jesus lhe derrama nesta noite da sua graça e restaura o homem caído e o transforma numa nova criatura. Aleluia, Jesus. Em Marcos 16:15 diz a palavra: e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é poder. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus Cristo disse, vai e pregue o meu evangelho. Esse evangelho é poder. Esse evangelho é cura. Marcos 9:35. Ele diz o texto, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando o evangelho e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O evangelho é vida. Por isso prega esse evangelho. Este evangelho é vida. João 10:10. O ladrão vem senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e você tenha em abundância. O evangelho é vida. Prega o evangelho que é vida. Receba, meu amigo, esse evangelho que é vida, que te dá vida nesta noite. O evangelho é paz. João 14:27. O evangelho é paz, que Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, que é uma paz passageira. E ele diz, não fique preocupado, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Crede em Cristo, crede em Deus. Ele é paz, Ele é a verdadeira paz, Ele é a paz interior, Ele é a paz que você precisa, que tira você da ansiedade, que tira você da depressão, que tira a tua vida da lama e bota você para cantar um cântico novo para o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Salmos 40 diz, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória. Pois na minha boca um cântico novo, e a Ele a louvarei e adorarei. E todos o verão e glorificarão o nome do Senhor e confiarão no Senhor. Ele faz isso, o evangelho do Senhor. O que é que nós estamos nessa noite pregando? Este evangelho que é poder, que é cura, que é vida, que é paz. O evangelho transforma, como eu falei. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tem gente que diz, aquele dali nasceu assim, vai morrer assim. Não, Jesus muda, Jesus transforma. Glória. Quem escreveu 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 foi Paulo. E Paulo foi transformado. Ele era um perseguidor, ele matava os crentes, ele humilhava os crentes. Mas um dia no caminho de Damasco, ele viu uma luz, e essa luz era Jesus, que mudou a história de Paulo. E pode mudar a tua história também, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este evangelho transforma. Quem é transformado, que já foi transformado por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem éramos nós antes? Tinha gente que era bebedor de cachaça, caçador, matador, era tudo ruim.
mas hoje foi transformada. Ele foi transformado através do poder do Glória a Evangelho. Deus, E nós aleluia. pregamos nessa noite: esse Evangelho não é meu, não é do homem, é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O homem não tem poder, mas para Deus nada é impossível. Este Evangelho também é perdão. Este Evangelho é restauração. Quem não lembra a história do filho pródigo? Chegou ao pai, pediu a parte da sua herança, sumiu, foi embora. Gastou tudo que tinha com as meretrizes. Foi parar alimentando os porcos. Mas lá quando ele estava alimentando os porcos, na lama, porque o porco vive na lama. Quando ele estava na lama, ele lembrou de Jesus. E ele diz: como lá na casa do meu pai tem tudo, só os trabalhadores têm tudo com fartura, e eu aqui padeço, passando fome. O que é que eu vou fazer? Irei ter com meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que ele retornou ao pai. A Bíblia diz que quando ele vem, o pai está de braços abertos, abraça e restaura a vida dele. É o que Jesus faz. Ele restaura o homem e transforma em uma nova criatura. E no versículo 20 de Marcos, capítulo 15, diz: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Eles receberam a mensagem e fizeram como nós hoje nessa noite estamos fazendo. Saímos por todas as partes. Está tendo um culto aqui, outro na casa da irmã Fran, por aí vai, anunciando esse evangelho, pregando essa palavra. E deixa eu te dizer uma coisa: ele é poder para te curar. Creia que nessa noite você pode ser curado. Foi falado nessa noite sobre cura, e ele cura sim. Cura a igreja, o povo do Senhor, cura as pessoas amigas, porque esse evangelho é o evangelho do Senhor Jesus. E para encerrar, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade pertence a Deus. Aleluia. Sabe o que é? A vida do homem não é do homem, é de Deus. Aleluia. Ele tem um poder dado por ele mesmo, dele próprio, de tirar a vida e de retornar a dar. Ele mata, ele faz viver. Ele sara, ele cura. Ele tem todo o poder. Por isso, igreja do Senhor, meu amigo, todo o poder reside em Deus. E em Filipenses capítulo 2 diz que toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo e confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Essa mensagem é profunda ao teu coração. Você precisa vir a Cristo, confessá-lo, te dobrar diante dele, reconhecer que só há um Senhor no céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar do mundo, do universo, da existência do homem, de aonde for. Só há um que pode todas as coisas, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele tem todo o poder, e ele disse: agora vai e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos do mundo. Ele está conosco. Ele não abandonou o seu povo, a sua igreja. Ele está presente. Ele está conosco nessa noite, falando aos corações de todos que estão nos ouvindo nesse serviço de som. E ele diz: ensinando a guardar a sua palavra. Por isso eu não me canso de proclamar esse evangelho, que é restauração, que é poder, que é cura, que é salvação. Amém, meus irmãos? Para encerrar, as pessoas, se nos apoiarmos na graça de Deus, seremos impulsionados diariamente a transbordar na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas restauradas em Cristo, que espalham a verdade do evangelho com suas próprias vidas. E é exatamente o que o mundo clama sem falar, espera sem saber e genuinamente precisa. Amém? Fique com essa reflexão.
Meu amigo, fique com essa palavra. Te apoie em Cristo. Não sei qual é a tua situação. Não sei qual é o teu problema. Não sei qual é a tua luta. Mas nós apresentamos nessa noite o Senhor da glória, que tem toda a autoridade, que tem todo o poder no céu e na terra para abençoar a tua vida. Amém? Fique com essa palavra. Fique com essa reflexão. Vou dar só um aviso, nós ora e encerro o culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero fazer um apelo.